Alô, alô, loves, como é que vocês estão? Eu estou mais uma vez de volta. Antes de começarmos, se vocês ainda não têm, vão buscar uma caneca de chá ou de café quente, o que vocês quiserem, enrolem-se numa manta que vamos ter aqui um pequeno update antes de começar este reading vlog. Então, eu disse-vos que ia fazer uma pausazinha de 1, 2 semanas até começar a trazer novamente conteúdos aqui para o canal. E entretanto, eu acho que já passou um mês e eu simplesmente desapareci. Eu desapareci daqui, eu quase que desapareci do Instagram também, andei muito pouco ativa por lá, porque houve imensas coisas a acontecerem e eu ainda não quero partilhar com vocês porque eu sou uma pessoa muito supersticiosa e só gosto de partilhar as coisas depois quando elas realmente são reais. E então, pronto, basicamente, em breve eu trago-vos a razão oficial de eu ter estado ausente daqui. Vou tentar aos poucos voltar, muito sinceramente, porque é uma das coisas que eu mais gosto de fazer é criar vídeos para o YouTube. Cada vez mais sinto que é mesmo a rede social onde eu quero estar, sabem? Porque o Instagram tem sido algo um pouco tóxico por causa de algumas publicações, alguns comentários, alguns dramas que vão acontecendo, que vocês estiverem no Bookstagram também sabem de muitos dramas que vão acontecendo. E depois alguns comentários assim mais não direcionados a mim, atenção, porque eu acho que apesar de tudo as pessoas que me seguem acabam por ter a mesma vibe do que eu, mas aqui no YouTube eu sinto que posso fazer vídeos longuíssimos que vocês veem, sinto que mostro muito mais da minha vida e das minhas coisas aqui do que no Instagram, porque eu sinto-me realmente muito bem aqui no YouTube. Eu já pensei em até fazer uma grande pausa no Instagram e continuar a fazer vídeos aqui para o YouTube, porque é das coisas que eu tenho gostado mais de fazer. Mas pronto, temos aqui um pequeno update, não muito oficial, porque lá está, eu também não vos quero contar tudo para já, mas quando chegar à altura certa, que será já ali no início de dezembro, eu vou-vos contar. Mas para já, eu tenho toda uma fall TBR para acabar. Graças a todas estas coisas que foram acontecendo, que eu prometo que depois vos conto tudo tintim por tintim, eu acabei também por não ler tanto. Novembro para mim foi um mês péssimo de leitura comparado com os meses anteriores. E então eu tenho uma toda. Não, não é muito grande, até porque dezembro já está a chegar e eu, quando entrar em dezembro, quero mesmo, mesmo, mesmo começar a ler os meus livros de Natal. Mas tenho 2 livros para ainda terminar. Um já estou quase a terminar, que quero terminar hoje, e ainda me falta começar a ler outro livro que, pelo ponto positivo, é um livro pequeno. E então, pronto, basicamente foram só 2 livros que eu escolhi, porque eu, na realidade, tinha uma TBR gigante de outono e não acabei por ler todo, porque lá está, novembro foi um mês péssimo para mim. Mas pronto, vamos ver quais vão ser as estrelas deste reading vlog. O livro que eu tenho para terminar hoje é A Pousada Cinnamon Spice, da Harper Graham, e muito sinceramente eu estou com mixed feelings deste livro. Isto porque eu tinha lido anteriormente o livro If It Makes You Happy, e então a base é a mesma de alguém que retorna para salvar o negócio da família, que tanto num caso como no outro é uma IN. E então, pronto, eu vim de um livro de 5 estrelas, que para mim este livro foi simplesmente fantástico, para pegar neste, e eu pensava que este iria ser mais ou menos dentro do mesmo género. Não. Uma coisa que me irrita profundamente neste livro é a quantidade de vezes que ela descreve o Zack sempre da mesma maneira.
braços fortes, mangas arregaçadas, camisa de flanela e braços fletidos para mostrar os músculos. Tipo, existem tantas maneiras de descrever uma pessoa, não podemos não descrever sempre da mesma maneira, porque é sempre da mesma maneira que ela descreve o Zac, basicamente. E depois, há outras coisas neste livro que para mim não fazem grande sentido. Se vocês não gostam de livros spicy, como eu, este aqui claramente que não é o ideal para vocês. Atenção, eu acho que às vezes as pessoas pensam que eu não leio completamente livros spicy. Eu leio, simplesmente em algumas partes passo à frente, porque eu acho que são, muitas das vezes, demasiado cringe. E então, pronto, este livro, não. Não me está a conquistar. Faltam-me cerca de 100 páginas para acabar o livro e, sinceramente, não está a ser a minha vibe. Portanto, vamos ver. Vamos ver o que é que nos traz o final. E depois, para terminar esta TBR de outono, tenho ainda para ler A Loja Japonesa dos Desejos, que eu não vou dizer sequer o nome do autor, que é bastante curtinho, portanto eu penso que consigo acabar ainda este mês, tem cerca de 170 páginas, portanto consigo acabar este mês, para depois então começar a minha TBR de dezembro. Este livro, se vocês quiserem saber um bocadinho sobre ele, eu vou-vos só ler aqui 3 frasezinhas que diz: se pedirmos um desejo nesta loja, ele é-nos concedido, mas pode não ser bem a forma como pensávamos. Entre, fica à vontade e descubra um dos grandes sucessos da ficção japonesa. Pronto. Basicamente, é daqueles livros de literatura japonesa que eu adoro e a capa é bem outonal, é bem cozy, portanto eu acho que é a melhor altura para eu ler este livro, porque senão, muito sinceramente, ele vai ficar na minha TBR durante muito tempo. Depois, eu também quero partilhar com vocês neste vídeo a minha TBR para dezembro, mas pronto, para este vídeo é só mesmo acabar a minha TBR de outono, mostrar-vos a minha TBR de dezembro. E pronto, em termos de decoração de Natal, já algumas pessoas me perguntaram, e eu não tenho muita coisa de decoração de Natal cá em casa. Tenho aqui alguns apontamentos como esta manta, a rena, também tenho na lareira e, claro, obviamente que tenho canecas de Natal, mas o resto eu ainda não coloquei. Eu depois explico-vos tudo porquê, mas pronto, em termos de decoração, a única coisa que eu tenho é na casa dos meus pais, que eu vou-vos mostrar também aqui um bocadinho da decoração da casa dos meus pais, que eu acho que está simplesmente maravilhosa. E sim, eles têm 2 árvores de Natal. Eu simplesmente adoro a decoração de Natal dos meus pais, mas agora, ok, vou parar de rambling e vamos então terminar o livrinho que eu ainda tenho para terminar, para ver se amanhã começamos a loja japonesa dos desejos. Hello, hello, loves! Hoje juntam-se comigo aqui no quarto para fazer o update de leitura, porque eu, entretanto, terminei a Pousada Cinnamon Spice e acabei por lhe dar 2 estrelas e 75. Não foi para mim, ou melhor, poderia ter sido se realmente a autora nos tivesse trazido uma história como aquela que eu estava à espera, mas infelizmente houve aqui muita coisa que não funcionou para mim. A escrita também para mim não foi a melhor. Temos apenas cenas que para mim não fazem qualquer sentido. Portanto, eu acabei por lhe dar então 2 estrelas e 75, porque eu acho mesmo que o livro teria potencial. A ideia é boa, mas pronto, como eu vinha de um livro com a mesma ideia que tinha sido muito melhor, pronto, não deu
para eu conseguir dar mais avaliação. Agora, eu estou muito curiosa com o segundo, porque é com dois personagens que aparecem neste livro, que é o Liam, que é o melhor amigo do Zack, e eu gostei bastante da maneira como a autora foi retratando o Liam ao longo da história, e vai também ser sobre a Cassidy, que aparece mais no final do livro e que me deixou um bocadinho curiosa com a personagem dela, porque ela parece um bocadinho mais misteriosa, portanto, eu acho que o segundo tem tudo para dar certo e em termos de avaliação, o segundo para já está muito melhor avaliado do que este, portanto, existe esperança. Entretanto, já comecei a loja japonesa dos desejos e vou a meio do livro, onde é ali metade do livro, porque ele é bastante curtinho e lê-se mesmo muito rápido. E do género de Antes que o café arrefeça, são histórias separadas, não é propriamente uma história contínua com as mesmas personagens. Em cada capítulo existem personagens diferentes. Eu não sei o que é que eu estava à espera, mas eu estava à espera de algo diferente. Eu estava à espera que fossem menos histórias, mas que prolongássemos mais as histórias. Como antes em o livro Antes que o café arrefeça, que são sempre 3 ou 4 histórias e que estão bem desenvolvidas, aqui são 6 histórias e eu acho que não estão bem desenvolvidas. Eu acho que se tivéssemos menos histórias e se a autora tivesse desenvolvido mais as histórias e cada personagem, eu acho que teria mais impacto, porque acabamos por não criar grande ligação com as personagens. Portanto, não sei, estou aqui um bocado na dúvida. Eu espero que no final fique tudo embrulhadinho num presente, sabem? Porque Antes que o café arrefeça acontece isso, em que nós percebemos que há personagens que têm ligação. Neste aqui eu acho que não vai ter, mas vamos ver. A história em si é engraçada. Basicamente existe uma loja que só aparece consoante a necessidade da pessoa e só aparece aos humanos quando os humanos estão um bocado mais para o lado de desesperado. E então basicamente nesta loja existem vários doces que têm toques mágicos diferentes. O primeiro era para acontecerem coisas boas, sempre que a rapariga tomasse, comesse um repousado, aconteciam coisas boas, só que ela só podia comer um repousado uma vez por dia, até que a ambição dela foi demasiado. Pronto, podem perceber o que é que vai acontecer. Depois existe outro doce que era o doce da invisibilidade, não dava propriamente invisibilidade à pessoa, mas está nesse campo. O terceiro era sobre um doce de castanha que, do género, aquilo que nós pensamos dizemos, e então pronto. Para já foram os 3 que eu li, faltam outras 3 histórias, mas eu acho que realmente se tivesse mais desenvolvido conseguiríamos criar mais ligação com os personagens e ao contrário do que a capa transmite, não é outonal. Eu estava à espera de vibes outonais, mas não é outonal. Eu acho que nem sequer se passa no outono, muito sinceramente. Mas pronto, é um livro cozy, lê-se muito rápido. Eu ontem só não li mais porque tive imenso trabalho para fazer e mesmo assim já li metade. Hoje é para terminar e eu entretanto decidi que vou acrescentar mais um livro a esta TBR. Isto porque eu tenho alguns livros em atraso de ofertas das editoras, porque como foram aqui um mês e meio um bocado complicado, eu acabei por não conseguir ler tanto como queria. E então, outro livro que estava na minha TBR para estes meses era Como é Sentir Isto, da Sophie Kinsella. Se vocês já viram este livro, sabem que ele é muito, muito pequeno. Ele tem 125 páginas e por isso é que eu peguei neste livro, porque é um livro muito rápido de se ler, espero eu. É um livro pequenino e então acaba por ser mais um livro que eu vou tirar da minha TBR. Para este vídeo vamos ter então estes 3 livrinhos e depois sim entro no modo leituras de Natal. Isto porque, por causa daquilo que está a acontecer
eu ainda não entrei muito no modo Natal. Sou muito sincera, eu ainda não entrei muito no modo Natal. E então está-me a custar começar livros de Natal, mas por outro lado quero começar os livros de Natal porque pode ser que ajudem a dar esse mood de Natal, mas pronto. Vamos ver. E sim, eu ainda vou apresentar-vos a minha TBR de Natal quando terminar estes livrinhos. E também ainda tenho que decidir ao certo qual vai ser a minha TBR de Natal, porque eu tenho imensos livros de Natal para ler, físicos e no NetGalley também, portanto vou ter que decidir o que é que vou ler. Mas pronto. Para já hoje vamos terminar a loja japonesa dos desejos e depois terminar como é sentir isto, que eu penso que é uma espécie de autobiografia ou um parecido. Exatamente. Tal como a Sophie Kinsella diz aqui na contracapa, Como é sentir isto é um livro de ficção, mas é a minha obra mais autobiográfica até à data. A história de Eve é a minha história. Portanto, estou muito curiosa para ler este livro. Caso vocês não saibam, Sophie Kinsella é uma das minhas autoras favoritas. Eu ando numa de tentar ler todos os livros que ela já publicou e tenho alguns ainda na minha TBR para ler, mas pronto, para já este é o update que eu quero dar-vos. Eu depois, entretanto, venho dar update quando acabar este e depois, quando acabar este, e dar-vos a minha TBR para dezembro. Alô, alô, loves, como é que vocês estão? Estamos aqui para terminar este reading vlog porque eu tenho a minha TBR de outono oficialmente terminada. Não é bem oficialmente, porque na realidade, e sendo muito sincera, ainda ficaram alguns livros por ler. Vou-vos deixar aqui, esta era a minha TBR de outono. Como vocês podem ver, estes nem sequer estavam na TBR de outono, mas eram curtinhos e estavam na minha TBR física, portanto, whatever. E então ainda ficaram alguns livros para ler para o ano, mas pronto. Dando update sobre os livrinhos que eu queria terminar antes de começar as leituras de Natal, temos A Loja Japonesa dos Desejos e eu acabei por dar a este livro 3 estrelas e meia, 3,75, acho eu, já não tenho bem a certeza, porque das 6 histórias, apenas 2 me conquistaram a sério. É muito ao estilo de Antes que o Café Arrefeça por causa das short stories, mas como eu já vos tinha dito, as histórias são tão pequenas que nós acabamos por nem sequer criar ligação com os personagens. E eu gostei das últimas duas, porque a penúltima é um bocadinho maior do que as outras histórias e conseguimos criar um bocadinho de ligação com a personagem e sentir realmente empatia por ela. E a última história é sobre o personagem que abriu a loja dos doces, e percebemos mais ou menos como é que ele abriu a loja, porque é que quis abrir a loja, e então foi mesmo muito engraçado. Mas tal como eu já vos disse, a capa é outonal, mas a história não se passa no outono. Atenção, tenham isso em conta, é um livro bem cozy para vocês lerem nesta altura do ano, sentados à lareira, quando estiver frio ou chuva lá fora, mas não se passa no outono. Entretanto, ontem também li e terminei Como é Sentir Isto, da Sophie Kinsella, são 125 páginas e eu dei a este livro 4 estrelas. Este livro deixou-me muito emocionada, porque eu não fazia ideia, mas a Sophie Kinsella foi diagnosticada com cancro cerebral em 2022, acho eu, e basicamente esta é a história da Sophie Kinsella. É uma história de ficção, porque tal como ela diz, algumas coisas são reais e outras não, mas esta é a história mais autobiográfica que a autora escreveu até agora. Portanto, eu dei 4 estrelas, não dei 5 porque é muito curtinho o livro, eu gostava de saber mais e mais e mais, mas pronto, como é um livro muito curtinho, eu acabei por apenas dar 4 estrelas, mas se vocês gostam desta autora, este é um must read para vocês, porque realmente conseguem perceber tudo aquilo que a autora acabou por passar com esta situação do cancro cerebral, e pronto. É curtinho, são 125 páginas, leem isto num dia, é mesmo muito emocionante e eu só vos posso dizer que ela está casada com o homem certo mesmo, porque ele teve que lhe explicar
over and over and over again o que é que aconteceu, porque por causa do cancro cerebral dela, ela perdia muito memória a curto prazo, portanto ele teve que explicar tudo over and over and over again. Isso de pensar que, ok, é um personagem fictício aqui no livro, mas na realidade isto aconteceu, portanto é mesmo um homem a sério, entre aspas, sabem? Deixou-me mesmo muito emocionada. Agora, tal como eu vos disse, vou-vos mostrar a minha TBR de dezembro, ou de Natal barra inverno, que é um bocadinho ambiciosa. Então, esta é a minha TBR de Natal, fora os livros que eu tenho no NetGalley ainda para ler, mas esses ficam para o caso de eu conseguir lá chegar. Mas eu vou-vos dar um bocadinho de insight de cada livro, se eu conseguir, porque há aqui livros que eu não faço ideia do que é que falam. O primeiro livro que eu tenho aqui é da minha subscrição da Illumicrate, que já chegou há algum tempo, da Afterlight, que é Any Trope But You, e é simplesmente maravilhosa. Não é propriamente de Natal, se eu não estou em erro, é de inverno. Provavelmente vai ter, acho eu, Natal lá pelo meio, mas o cenário principal é Alasca no inverno, e a única coisa que eu sei sobre este livro é que fala sobre uma autora de romances que na vida real não acredita nos finais felizes, e então a irmã acaba por mandá-la numas pequenas férias para o Alasca, e então vai conhecer este lumberjack, e eu posso só imaginar o que é que vai acontecer, né? Pronto, mas estou muito curiosa com este livro, porque lá está, é muito, muito inverno, é lindo, lindo, lindo. Provavelmente vai ficar até para depois do Natal, vamos ver como é que corre. Outro livro que eu tenho para ler e que era um dos meus lançamentos mais antecipados deste ano é Good Spirits, da B.K. Borison, e é esta edição maravilhosa. Basicamente o que eu sei é que há uma rapariga que é tipo, não é bem Scrooge, mas é quase Scrooge, sabem? Do Christmas Carol, que vai ser assombrada pelo fantasma do Natal do passado. É a única coisa que eu sei sobre este livro e para mim, sinceramente, chega porque eu não gosto de saber too much sobre os livros. Mas eu sei que há imensa gente a ler este livro e a gostar, portanto, as minhas expectativas estão bem lá no alto, até porque eu já li livros da autora que também adorei. Depois temos um lançamento que ainda não saiu, é só no dia 4 de dezembro, mas a Bertrand enviou-me, que é a continuação do livro A Pousada Cinnamon Spice, e o livro é O Café Spiced Coca. E eu, apesar de não ter gostado assim tanto da Pousada Cinnamon Spice, os personagens que entram neste livro foram-me cativando. Basicamente é sobre o Liam, que era o melhor amigo do Zack, que eu gostei bastante da personalidade dele, e sobre a Cassidy, que é uma recém-chegada à cidade, e acho que vai haver aqui um bocadinho, talvez, de rivalidade, não sei, vamos ver, mas estou muito, muito curiosa com este livro, e também tem melhor avaliação, atenção, portanto, se tem melhor avaliação eu já vou com expectativas bem altas. Outro livro que eu também tenho para ler, que é simplesmente maravilhoso, é A Gata que Salvou o Natal, e a única coisa que eu sei é que é uma gata que vai salvar o Natal, milagres, não sei. Este é que eu não sei mesmo, mas a capa simplesmente encantou-me, é capa dura, portanto vamos ver o que é que traz este livrinho. Também é curtinho, portanto acho que se vai ler num instante. Portanto, vamos ver, também estou com expectativas bem lá no alto com este livro. Depois, por último, de livros físicos, porque eu não vou incluir nesta TBR livros do NetGalley, porque eu quero mesmo tentar despachar o máximo de livros físicos da minha TBR possível. É também a minha escolha do meu Book Club, portanto, se vocês quiserem participar é grátis, eu vou deixar o link na descrição. E é então Holiday Ever After, e é esta edição linda de morrer. Eu vou-vos só mostrar, sabem? Linda. E assim, este é que eu também não faço ideia do que é que se trata. Eu simplesmente olhei para a capa, olhei para as ilustrações e pensei, vou ler. Era o lançamento antecipado de muita gente, portanto, foi este o meu método de escolha para ler este livro.
E pronto, minha gente, terminámos este reading vlog com esta pequena TBR. Acabámos uma TBR, felizmente, e vamos começar então outra TBR. Digam-me se vocês gostaram desta TBR, se têm algum livro em comum comigo. Se quiserem participar no Book Club, é completamente gratuito na app Fable, que é neste momento a minha app favorita de tracking de livros. E basicamente é isto. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou trazer mais conteúdo para a altura do Natal, ou pelo menos tentar, tendo em conta que dezembro vai ser um mês muito estressante. Pelo menos vou tentar trazer conteúdo de Natal, ou pelo menos mais vlogs. Portanto, fiquem atentos. Não se esqueçam de deixar o vosso like, subscrever caso ainda não tenham subscrito. E já sabem, até o próximo vídeo, mantenham a vossa cabeça nas nuvens, os olhos no livrinho e vemo-nos muito, muito em breve.